Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo, tá? Então vamos lá, se prepare. O assunto não é trivial, eu tenho grandes amigos espíritas, muitos grandes amigos, familiares, tá? Que eu aprecio muito. E esse vídeo não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil para ninguém, muito menos para mim. Então, eu vou tentar ser o mais sincero possível. Então vamos lá. Na Bíblia existe um relato de comunicação entre um espírito humano e uma pessoa humana, ok? É um relato onde o rei Saul, que tinha matado praticamente todas as pessoas que falavam com espíritos, tá? Ele procurou uma médium para falar com Samuel, profeta Samuel. E, bom, ele foi escondido, a médium não identificou ele. E quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você tem alguns pensamentos sobre isso que eu vou explicar. Que pensamento é esse, basicamente? A médium, ela toma um susto, ok? Ela toma um susto porque ela vê o profeta Samuel. Aí quando você lê pela primeira vez, você entende o seguinte, peraí, ela viu o profeta Samuel e ela tomou um susto porque ela entendeu que o cara que ela está falando deve ser o Saul, que está matando todos as pessoas que falam com espíritos. Essa interpretação. Mas na verdade não. Na verdade não. Isso é uma interpretação de principiante. O que acontece é o seguinte. Ela ficou de boca aberta, ela ficou impressionada porque ela viu o profeta Samuel de corpo inteiro. Ok? Ela estava acostumada a conversar com espíritos, mas ela nunca via o corpo do espírito, ela nunca viu o perispírito, ela nunca viu a pessoa inteira. Ok? Na verdade, o que estava acontecendo? Ela só falava com demônios. Ao longo da nossa vida, tem demônios que nos acompanham, seres que acompanham pedaços da nossa vida e eles sabem coisas da nossa vida. Então, quando um médium chama um espírito, esse demônio que acompanhou a pessoa durante parte da vida, eventualmente assistindo de longe, não sei, sabe alguns segredinhos. Então você tem a impressão de que quem está falando com você, através do médium, é o espírito. Mas não é o espírito da pessoa, e sim o espírito de um demônio. É um demônio, basicamente é isso. Ela ficou impressionada porque ela viu o profeta Samuel. Então a gente tende a imaginar o seguinte, peraí, então se ela viu, se você vê um espírito, então ele talvez não seja espírito de demônio. Mas não é uma regra, não é de jeito nenhum uma regra. Por quê? Porque tem vários casos onde a pessoa viu espíritos e eram demônios, tá? Isso está documentado em muitas coisas de ocultismo que eu prefiro não falar aqui, ok? Eu estudei muito sobre todas as religiões, infelizmente, ok? E espero que todo mundo estude o cristianismo, porque assim, são coisas muito esquisitas. O que acontece é o seguinte, basicamente eu estou tentando mostrar o que tem de mais interessante em informação para vocês. Não adianta você tentar procurar uma regra para falar com o espírito. A maioria dos espíritos, a maioria, é 99,9999%, são demônios, não são espíritos humanos. Você pode pensar que são espíritos humanos, mas não são espíritos humanos. E tem gente que consulta espírito, eu tenho muitos amigos que consultam para fazer negócio, para provar uma coisa, para vender um carro, uma moto. Eu já ouvi de todo tipo de história. E às vezes funciona, muitas vezes funciona. Vai lá e acende uma vela e faz isso, faz aquilo, não sei o que, e funciona. Mas nunca funciona de verdade, porque na verdade quem trava nossas coisas são esses espíritos. Eles simplesmente muitas vezes liberam o que está travado. Mas isso custa muito caro, muito caro, muito caro. Então, para a gente começar a tirar um pouco dessa ideia da cabeça, a gente vai ter que começar a analisar de onde veio essa história de espiritismo, para começar. Não começou o espiritismo, não começou lá com o Allan Kardec na França, não foi isso. Já havia uma experiência anterior. Onde começou o espiritismo, basicamente? Que lugar do mundo mais se fala com o espírito? Que lugar do mundo mais se acessa o espírito? De onde começou todo esse negócio? Aonde que é? Vamos lá, você deve saber. É na África. A África.
Não é isso? Pergunta. A África é um continente onde mais se fala com o espírito, ok? Mais se fala, onde tudo surgiu, tá? A Umbanda no Brasil veio de raízes africanas. O kardecismo também tem origens africanas, embora ninguém fale sobre isso. Tudo tem uma origem africana. Pergunta. Qual que é o continente mais desgraçado do planeta? Vamos ver quem que adivinha. África. Beleza. África, todo mundo consulta espírito na África. Todo tem espírito, consulta, etc. Tal. Beleza. Vamos conversar então sobre isso. Olha, sabe, isso aqui são crianças com fome, a criança do lado da mãe que não consegue mais se levantar, os dois morrendo, uma pessoa, um africano morrendo, mais crianças famintas. E a pergunta que eu tenho para quem acredita em espírito é: esses caras consultam demais espírito. Não estou falando desses aqui especificamente, estou falando do continente inteiro como um todo. Toda a cultura espírita vem de lá. Pergunta: por que os espíritos tão iluminados, tão bons, não é? Por que eles não resolvem esse probleminha aqui? Será que eles não resolvem ou será que eles fazem parte do problema, os espíritos? É uma pergunta. Não, vamos raciocinar. Esse canal aqui, a gente não está falando sobre dogmas, a gente não está falando sobre nada. Estou falando só sobre lógica. As pessoas estão nervosas comigo porque eu uso lógica. Só isso, vamos usar lógica. O continente que mais usa espiritismo, você pode falar, não, mas não é mesa branca. É mesa negra, não sei o que, tal, mesa preta. Pode... Inventa a nomenclatura que você quiser, meu amigo. Não é... Isso aqui é sobre espiritismo. Isso aqui é sobre como a nossa energia muda quando a gente conversa, manipula espíritos. E esses espíritos, como eu já falei no vídeo anterior sobre os Néfilins, veio lá dos gigantes, eles são espíritos da Terra. Eles não trazem nada de bom pra gente. Nada de bom. Eles parece que resolvem, muitas pessoas me falam assim, eu resolvi um problema de saúde, resolvi isso, resolvi aquilo, etc. Tal, com o espiritismo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Funciona mais ou menos assim. Assista ao filme Motoqueiro Fantasma. Acho que é Motoqueiro Fantasma. Com o Nicolas Cage. O cara tá lá e o pai do cara tá com câncer. Pegou um câncer, vai morrer, tá tossindo, o cara fumava demais, etc. Tal. Aí ele encontra um demônio, tá? Um demônio. No filme é como se fosse o diabo, né? E o demônio propõe uma coisa pra ele, você assina um contrato aqui, que você dá sua alma, etc, tal, eu vou salvar o seu pai do câncer. E o cara vai lá e assina. O cara assinou e adivinha, no dia seguinte o pai do cara, parece que eu não tô sentindo nada, né? Respirando, nossa, cara, pensei que ia morrer, agora tô bem, tal, não sei o que e tal. Aí ele pega a moto, todo mundo tá feliz, o cara tá feliz, ele pega a moto, dá uma pirueta, não sei aonde lá, e pum, a moto cai, pega fogo no cara, o pai dele morre queimado. Tipo assim, no mesmo dia que ele podia morrer de câncer, ele morreu queimado. Pergunta, trocou o quê? Trocou 6 por meia dúzia. Tá bom. Pergunta. Vamos supor pra você o seguinte. Você tem uma moto pra vender e você consulta um espírito e pum, vendeu no dia seguinte a moto. Beleza? Gostou? Foi bom pra você? Aí passa um dia, acontece uma desgraça com a sua família, acontece uma desgraça com o seu carro, você tem que gastar o dinheiro da moto naquela outra porcaria. O que adiantou? O que adiantou? Mas eu sumi uma pereba do meu pé porque eu consultei o espírito. Beleza. No outro dia apareceu uma pereba na sua bunda. Pergunta, o que adiantou? O que adiantou? Mas foi em momentos diferentes e isso e aquilo. Sério, de novo. Tem pessoas que têm muita experiência com o espiritismo. Muita experiência. Tem um continente inteiro cheio de experiência com o espírito. Pergunta, Collor. A mulher dele, tem coisas no YouTube, você pode ver de reportagens antigas. Ele consultava espírito, ele inclusive fazia determinados tipos. Mas ele era macumbeiro. Tudo bem. As pessoas gostam de separar. Tem espíritas que gostam de estudar, então são mesa branca, e os outros são macumbeiros. Não. Olha, desculpa, mas é tudo muito próximo. Muito próximo. O Collor consultava espírito? Sim. O Lula foi lá pedir bênção pra mãezinha não sei o que do candomblé da Bahia. Cada um faz o seu esquema. Agora, tá certo? Tem um livro que se chama Manual da Vida. Bíblia Sagrada. Manual da Vida. Aqui diz assim: não fale com espíritos.
Porque você não tem condições de reconhecer. Não tem o que é bom e o que é mal. Não fale com espíritos. Regra. Uma regra aqui. Então, regra simples, muito simples. Não fale com espíritos. Ah, mas eu queria uma informação muito específica, eu quero consultar um espírito, que nem o Allan Kardec fez. Quero uma informação sobre Deus, etc. Tal. Tem milhões de bibliotecas no mundo. Tem milhões de livros no mundo. Tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Tem muita informação. Por que a gente precisa consultar um espírito, sendo que aqui diz, não consulte espírito? Percebe? É o manual da nossa vida. A Bíblia é o manual da vida. Ela é muito importante. Tá? Outro dia teve uma discussão entre dois rapazes aqui no canal. Eu vi nos comentários. Um comentário desse tamanho, assim, gigantesco, né? E um falava assim, não, mas todo kardecista é cristão. Meu amigo, vamos lá, vamos por partes. O kardecista ele pode sim acreditar em Jesus, pode acreditar em tudo. Só que para ser cristão, vamos por nosso coração, vamos ser sinceros aqui. Para ser cristão, a gente tem que ler a Bíblia. Jesus disse, Yahushua HaMashiach, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo disse o quê? Ele disse, não vim abolir a lei. Não vim abolir a lei. Não vim. Ele falou, não vim abolir a lei. Então toda a lei aqui está válida. Beleza? Então ele não veio abolir a lei. Aí, o que as pessoas me dizem, principalmente os kardecistas, são o seguinte. Basicamente é o seguinte. Ah, mas antigamente as pessoas eram não evoluídas, então elas não podiam falar com o espírito. Mas hoje em dia, nós somos muito mais evoluídos. A gente vê, né? A situação que a gente vê na televisão, tudo. A gente é muito mais evoluído. Uau! Fico assim impressionado como a gente acredita que a gente é evoluído. Então, as pessoas falam, como a gente é evoluído, agora a gente pode falar com o espírito. Desculpa, não tem nada no Antigo nem no Novo Testamento que diga que a gente deve falar com o espírito. Eu tenho grandes amigos, vocês nem imaginam o tamanho dessas pessoas que consultam o espírito para tudo. Olha, desculpa, pessoal, desculpa. Eu sei que vocês... Não é bom, ok? Não é positivo, tá bom? Não é positivo. Número 1, aqui diz, não consulte espírito. Número 2, o que a gente sabe sobre os países que mais consultam espíritos é que eles não vão para um bom caminho. Aí tem pessoas se perguntando assim, por que o Brasil vai tão mal? Ah, é por causa dos muçulmanos que estão crescendo. Desculpa, você acha que os muçulmanos estão crescendo pra caramba no Brasil? Isso é uma minoria da minoria da minoria. Quem mais cresce no Brasil hoje é o espiritismo. A pessoa perde um filho, perde um pai, etc. Tal, vai consultar espírito. A maioria da minha família é espírita. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte: o que mais cresce no Brasil? Espiritismo. Aí as pessoas perguntam assim, por que será que o país está indo mal? Por que será, né? Será que é porque a gente elegeu um presidente macumbeiro e depois outro e assim vai? Será que é porque todo mundo conversa com o espírito, tem um monte de livros de espíritos, um monte de livros de espíritos lindos. Eu já li todos, tá? Li muitos. Livros da Zíbia Gasparetto. Puxa, o Chico Xavier é uma pessoa que eu admirava muito. Meu, sério, olha a situação do que muitas dezenas, centenas de anos falando que o espírito leva. Não é positivo. O melhor país da África do Sul, na minha visão, até pouco tempo atrás, era a África do Sul. A África do Sul hoje, saiu uma notícia recentemente agora, que 50% de todas as mulheres na África do Sul já foram estupradas alguma vez. Esse é o melhor país da África. 50% de todas as mulheres estupradas alguma vez. Poxa vida, percebe? Quanta negatividade tem nisso? Então assim, eu li a Bíblia com 28 anos de idade, ok? É o manual da vida. Li tarde, devia ter lido com 14, com 15. Li tarde, tá? A única coisa que a escola podia ter me ensinado assim, Afonso, lê a Bíblia. Não aconteceu. Eu li com 28 anos de idade, se eu não me engano. 28 anos de idade. Puxa vida, foi muito tarde para ler. É o manual da vida. Isso aqui muda a nossa vida. As pessoas me perguntam, mas que versão é? Tem versões, tudo. Tem modificações, traduções daqui para lá. Meu, não importa que tradução é. Pegue uma tradução. Eu uso, essa aqui é a Bíblia Internacional, tem vários problemas. Eu uso ela de vez em quando, eu vou aprendendo. Olha, na outra Bíblia diz que essa tradução tá errada, assim, assado. Mas pega uma Bíblia e vai do começo ao fim. Do começo ao fim. Esse livro aqui é muito sagrado. É muito sagrado. Se você ler ele de forma séria, você vai entender que isso aqui é o manual da vida. É melhor do que ler o manual de operar um carro, qualquer coisa do tipo. Isso aqui é um manual que se deve ler mesmo. Manual da vida, Bíblia Sagrada. Falar com espíritos, assim, não é bom. Alguém vai falar o seguinte, mas então a gente tem que ficar nervoso com quem fala.
A Bíblia é clara. Quem herdará o mundo? Os mansos. Os mansos herdarão, os mansos. A gente não tem que interferir. A pessoa quer falar com o Espírito? Pode falar. Cada um tem a sua liberdade. Liberdade religiosa, liberdade para ir e vir. A gente tem que ter essa liberdade. O ser humano precisa dessa liberdade. O ser humano precisa da liberdade para errar, ok? Eu já errei. Então quer dizer que eu tenho que dar o direito de todo mundo errar. Não tem problema. Eu tenho que ser paciente. Todo mundo tem que ser paciente. Quem herdará o mundo? Os mansos. Os mansos herdarão o mundo. Ah, mas eu tenho que ir lá gritar na Avenida Paulista, isso, aquilo. Meu, os mansos herdarão o mundo. Os mansos. Gritar nunca resolveu nada, ok? Brigar nunca resolveu nada. Bater nunca resolveu nada. Isso não resolve. Quem vai herdar o mundo? Os mansos. Onde diz isso? No Manual da Vida. No Manual da Vida. Ok? E isso aqui é o que deixaram... Essa parte, consertando no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento tem histórias bastante agressivas, por todo tem uma lógica. Tinha que ser daquela forma, tem uma lógica. Não vou contar tudo agora, é muita coisa, mas tudo tem uma lógica. Mas o que a gente tem que saber hoje é: os mansos herdarão o mundo. O que mais esses demônios querem é que a gente brigue. A gente vai brigar? Negativo. Negativo. Quando um não quer, dois não brigam. Minha mãe vivia falando isso pra mim. E não é que é verdade? Quando um não quer, dois não brigam. Não é isso? Os mansos herdarão o mundo. Os mansos. Ok? É isso que diz no Manual da Vida. E o Manual da Vida também diz o seguinte: não fale com espíritos. Tá? E o que a gente tem no mundo hoje para nos alertar sobre isso é isso aqui. Olha só. Os antepassados fizeram coisas ruins e a energia negativa vai se somando e vai chegando depois no futuro. Isso é péssimo. É péssimo. Bom, por hoje é isso. Desculpa quem ficou ofendido. Os próximos vídeos agora vão ser sobre ciência mesmo. Esse é mais um vídeo para terminar o dos Nephilims. A importância da gente não falar com o espírito e tentar reduzir essa nossa mania de consultar espírito para tudo. Isso não é bom. Tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.